Seja bem-vindo, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos ao ciclo de conversa Arte faz parte, teatro, protagonismo e direitos humanos. Esse projeto só pôde ser realizado através da Lei Aldir Blanc, por meio do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado e Economia Criativa, Secretaria de Estado e Cultura, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura. Sejam bem-vindos ao início desse bate-papo. E claro, falando de conversa, a gente não conversa sozinho. Então, eu vou convidar ao palco ela que é pedagoga, especialista em gestão social. Ela que trabalha na área de educação popular. Ela que é uma ativista em prol da juventude. Ela que é CEO da Tribos Agência Social. Eu gostaria de chamar com muito carinho ao palco essa pessoa especial, essa militante pela arte, educação e pelo povo. Por favor, Elisângela Bandeira. E claro, trazendo mais um amigo, mais um colega, já nesse campo da comunicação, eu chamo ao palco ele, que é um cearense, mas aquele cearense carioca, que é radicado no Rio de Janeiro. Ele que já desde lá da época, da década de 80, já vem trabalhando a comunicação, a arte, vem levando através das ondas do rádio informação, cultura e entretenimento. Ele que é coordenador e um dos fundadores da Escola FM, um projeto de comunicação e rádio nas escolas. Ele que também é locutor, apresentador, trabalhou em algumas rádios no Rio de Janeiro de extrema importância. Quero chamar ele para o palco, um grande irmão, Jorge Moreno, mais conhecido como Moreno Fala Sério. Vem com a gente. E iniciando esse ciclo de conversa, essa mesa, esse bate-papo, essa conversa, eu tenho que dizer que todos nós estamos aqui sob os protocolos de segurança da OMS. Estamos com distanciamento social, álcool, máscara e, claro, muita arte, teatro, protagonismo e alegria. Então a gente vai começar esse bate-papo fazendo a seguinte pergunta aos dois, mas claro, já acredito que Jorge Moreno, grande Moreno Fala Sério, vai ser que nem mim, abrir a palavra para Elisângela Bandeira. E Elisângela, pensando o protagonismo como um ato de autoria da própria história, pensando que se cada um de nós só vive através das relações com os outros, como que a arte entra nisso? Então, a arte, né, ela de fato faz parte desse relacionamento. Principalmente na minha caminhada, eu sempre relato que a arte ela é uma forma de expressar um sentimento, de transformar realidades. Então, ela vai acabar sendo o caminho que muitas realidades encontram para poder mostrar o seu potencial, para se sentir valorizado dentro da sociedade, através da arte. E que artes são essas? São a arte da fala, a arte de se relacionar, a arte de se expressar através da dança, da música, do teatro. Muitas vezes são valores que as pessoas já possuem e só falta alguém para dar um start, para que a arte comece a brotar, a acontecer, né? Todos nós temos dentro do nosso ser um toque de arte.
né? Nascer é uma arte, viver é uma arte. Então, muitas vezes, o trabalho ele só vai precisar dar um toque para que essa arte venha a aflorar e florescer dentro da sociedade. Moreno. Opa! E para você? Arte é a manifestação da beleza até onde aparentemente não existe beleza. Para mim, isso é a arte. É qualquer coisa que toca outra pessoa e que faz gerar algum movimento positivo. Isso, para mim, é a arte e ela está em praticamente tudo. No nascimento da criança, quando ela chega aqui e dá de cara com esse mundo, isso é uma arte. O ato de conceber essa criança é uma arte. Sem arte, não existe. E durante todo o processo de vida, de amadurecimento e até sair dessa vida, exige arte. Arte é muito chover no lugar comum, mas arte é tudo, né? Tudo que transmite beleza e gera movimento. Gera retorno, né, também. E trazendo essas duas expressões de arte que vocês nos trazem, eu queria perguntar como que vocês veem essa comunicação do que é arte. Vocês aqui trouxeram para a gente o olhar, o sentimento, a experiência do que é arte para vocês e como vocês veem no cotidiano, como que essa arte ela é mostrada para as outras pessoas e o quanto vocês acham importante essa comunicação, da mesma forma que a gente está aqui hoje, de alguma forma tentando comunicar o que é a arte e a importância que ela tem. As damas primeiro. Então, você falando, me vem muito à memória algumas atividades, né, que nós desenvolvemos com regiões periféricas, com mulheres. Muitas vezes essas pessoas se aproximam de nós, né, com o objetivo de produzir alguma coisa. E muitas vezes nem sabem o que produzir, como produzir. Então a comunicação inicial, ela se dá no sentido de que eu estou aqui, eu preciso descobrir o que eu quero para mudar a minha realidade. E a partir daí, dessa primeira comunicação, a gente começa a conversar, a criar uma relação de maior intimidade, de maior relacionamento, onde cada um possa ficar à vontade, tanto quem está, né, buscando esse apoio, quanto quem está apoiando. Algo que a gente ressalta muito é a questão de que num relacionamento comunitário não pode existir o eu domino, né? A gente sempre abre mão, é uma das coisas que na Tribos Agência Social nós trabalhamos, é a gente não ressaltar nas nossas apresentações a nossa formação. Geralmente nós nos apresentamos, eu sou Elisângela, mãe do Miguel, esposa do Anderson e só. E no decorrer da caminhada, no decorrer do desenvolvimento das atividades, nós vamos mostrando a nossa experiência naquela área, né, a nossa formação, porque nós entendemos ao longo, né, de anos de trabalho que quando a gente estabelece uma comunicação e no primeiro momento você lista todas as suas formações, você já está dizendo para o outro que você sabe mais. E você inibe a fala do outro. Porque muitas vezes ele vai pensar assim, eu não vou falar porque eu vou falar besteira. Porque eu não tenho essa formação toda que me foi apresentada. Então a primeira coisa que a gente desconstrói é essa visão da formação, né, do dono do saber. Vamos construir juntos uma realidade diferente. Mas para que essa construção possa acontecer, precisa existir uma relação de confiança. Então a gente já estabelece aí. E aí, no decorrer da caminhada, nós vamos descobrindo esses talentos. Nós temos um trabalho com uma rede criativa
que é um grupo de mulheres que nos procurou na perspectiva de mostrar o seu talento na área de artesanato. Então, nós temos mulheres que trabalham, né, desde a gastronomia até a costura criativa, né, perpassando por várias áreas da economia criativa, e essas mulheres estavam cada uma nas suas casas, sem se falar, sem se comunicar. O primeiro passo foi, vamos criar uma rede, trocar experiências com essas mulheres. E a partir dessa troca de experiências, essas mulheres reconheceram que o potencial de cada uma era importante. E essa integração fez toda a diferença, porque uma motivou a outra. Quando uma pensa em desistir, a outra motiva. Não, não desiste. Quando a outra fala, eu estou com várias atividades, mas e tem uma outra que não consegue, né? Esse suporte de venda dos produtos, o reconhecimento, aí sempre tem alguém que motiva. Não, vai chegar o seu momento, né? Espere o momento certo. Então, a importância dessa comunicação e uma comunicação que ela seja horizontal, onde todos tenham voz. Muitas vezes, né, nos relacionamentos com projetos, principalmente projetos sociais que chegam em determinados grupos ou comunidades, eles já chegam prontos. E essa estrutura pronta dificulta a comunicação, não permite que o outro diga o que de fato ele gostaria de ter, o que de fato ele tem de talento que pode agregar, né? E aí muitas vezes eu costumo falar que as comunidades têm, em alguns momentos, a síndrome daquele cachorrinho que fica atrás do carro, né? Balança a cabeça, diz que sim, que aceita, mas no seu interior, né, não houve aquela adesão verdadeira, não houve de fato aquela entrega, onde ambos estão construindo juntos. E aí acaba sempre um lado construindo sozinho, enquanto o outro somente espera. E isso é assistencialismo, disfarçado muitas vezes do social. Então, a minha visão é essa, que a comunicação ela é de extrema importância, mas quando ela é feita de forma horizontal, aí ela consegue produzir resultado, consegue produzir transformação social, e aí a arte ela vai começar a aparecer naturalmente, no diálogo. O que eu sei fazer? Eu sei costurar, eu sei dançar, eu sei cantar, né? Há pouco tempo eu vivi uma experiência muito interessante no virtual. A gente está vivendo um momento de pandemia, onde eu fui meio que desafiada a trabalhar num outro município, em Teresópolis, mas virtualmente. E a partir desse virtual, nós conseguimos produzir um vídeo que traduz a realidade do que o jovem está vivendo. Esse jovem que estava dentro de casa e não sabia como expressar a sua inquietação, não sabia como expressar as dificuldades que eles estavam vivendo. E aí o que eles utilizaram? A arte. Através da música, do hip hop, eles construíram, né, batidas, porque a batida também é uma arte, né? Muitas vezes a gente escuta a música, né, a letra, e esquece da batida, do som, da música, né? E existe também alguém que idealizou aquilo ali. Então, quando a gente trabalha a horizontalidade, né, tudo isso vai fluir, tudo isso vai aparecer, todo mundo ganha destaque. Né? Eu costumo dizer que eu nunca venho sozinha, né? Eu sempre venho representando uma grande camada da sociedade do qual eu trabalho e que não teve a oportunidade de chegar até aqui. Então, hoje eu sou a voz de Niterói, eu sou a voz do Morro do Estado, eu sou a voz de Teresópolis, eu sou a voz do Conjunto Campinho, eu sou a voz da Vila Aliança. Todas as comunidades por onde eu passei, elas estão representadas a partir da minha presença. E isso também é uma visão de horizontalidade. Eu não sou a Elisângela sozinha. Eu sou a Elisângela que traz consigo toda uma história embasada nessa comunicação e nessa valorização da arte.
Que maravilha, só coisa boa. E olha que a gente nem tá no programa Só Coisas Boas, mas aqui também é só coisa boa. É com você, Moreno. Viajei agora, cara. E a suavidade com que ela fala, como é a minha profissão, é a minha área, comunicação e locução, sempre que eu ouço uma voz agradável, uma colocação agradável dessa voz, eu viajo, cara. Eu sou arrebatado, saio do local, porque é essa cultura de ouvir rádio que me transformou num radialista, que me tornou locutor. E eu continuo apaixonado por pessoas que falam de forma suave, agradável, que consegue trazer toda a emoção, todo o sentimento daquilo que vivenciou na voz, na fala. Eu agora viajei com a tua fala, fui longe, fui em Teresópolis, fui nas comunidades, vi essas famílias, vi essas mulheres, vi essas crianças, vi o pessoal do break, vi todo mundo. A arte de saber falar. A arte da palavra. A arte da palavra, a arte de saber colocar essa palavra, a arte de saber elaborar essa palavra, para mim é uma das artes mais incríveis e me seduz. Agora, é claro, essa arte de falar, ela está muito atrelada também a uma outra arte, que é a arte cênica, a interpretação. E aí, puxando para a minha formação, para a minha profissão de radialista, se não fosse o teatro, mesmo que amador, quando eu era adolescente, fui fazer para poder entender melhor como falar melhor, como projetar melhor a voz. O teatro ele é a grande paixão da minha vida, é a arte que me toca bastante. E me lembra, cara, você falando sobre arte, me lembra uma fala que é atribuída a Nietzsche, que é: temos a arte para que a verdade não nos mate. Tem um outro poeta brasileiro que diz: temos a arte porque a vida não basta. Me diz o nome do cara agora que me deu... Ferreira Goulart. Isso, Ferreira Goulart. Ferreira Goulart diz: temos a arte porque a vida não basta. Só que o Nietzsche diz: temos a arte para que a vida não nos mate. É muito intenso isso. E me faz lembrar da minha infância e adolescência, quando minha mãe, empregada doméstica, saía de casa, e diarista, né? Saía de casa de manhã, deixava... Eu vou ter que falar porque isso é muitos anos atrás, só para vocês terem uma ideia, eu tenho 50 anos. Então, eu vou falar de minha infância aqui e as pessoas não se choquem, porque era a cultura da época. O que hoje é crime, o que hoje pode dar prisão, abandono de incapaz, naquela época era o que tinha para fazer e acabou. E minha mãe ia trabalhar, sim, e deixava a gente trancado com a chave com a vizinha. Então, no horário do almoço, de vez em quando ela ia lá ver como é que a gente estava, porque ela não tinha como pagar alguém para tomar conta da gente. E aí ficava eu e meu irmão, que é mais novo que eu, 3 anos, o Gerson, que em Recife é Beto Café, e a gente ficava ali trancado, só tinha o Bozo, a televisão para assistir o Bozo, e tinha mais nada para fazer, e inventar ideia, num kitnet que só tinha um quarto e um banheiro. Um quarto e um banheiro, era isso que tinha. Sabe o que a gente fazia? A gente abria o guarda-roupa, botava todas as roupas no chão e começava a criar personagens, cara. Começava a criar personagens. Eu lembro muito bem que uma vez eu era o Tim Maia, botei roupa em tudo, enchi de roupa aqui na camisa. Eu era o Tim Maia e ele era magrinho, era o Fábio Júnior. E ali a gente apresentou um show, e a hora a gente era apresentador, outra hora... meu irmão acabou fazendo teatro, tirou o registro de ator, eu me tornei locutor primeiro, depois puxei ele também, ele gostou da ideia de se tornar locutor. Hoje ele está em Recife, é apresentador da Globo Recife, apresentou um programa da Globo Recife, e eu trabalho na Rádio Sul América Paradiso aqui no Rio de Janeiro. Essa coisa da arte, da brincadeira, do lúdico, ela foi a base de toda a minha formação profissional e ainda é. Assim, eu tenho que estar sempre me reciclando em relação à arte de interpretar, à arte de falar, de quando vê um texto saber quais são as entonações, aonde eu vou subir, aonde eu vou descer, aonde tem vírgula respeitar, aonde tem uma respiração, aonde cria um suspense, aonde eu vou estar triste, onde eu vou estar alegre. Até porque, tipo assim, aquela locução de rádio que estava todo mundo acostumado, reta, linear, olá, bom dia, senhores ouvintes, isso já foi há muitos anos atrás. Hoje, quando me contrataram para Paradiso, por exemplo, me pediram, cara, eu preciso de alguém natural. Eu preciso de um comunicador e não de um locutor. E você preenche bem esse quesito, esse requisito, né? E aí eu falei, legal, mas para você ser um bom comunicador, o que você precisa? Saber interpretar.
quando você pegar um texto, quando tiver que dar uma notícia, quando tiver que falar o nome de uma música. Às vezes a música é em inglês, eu nem sou tão entendido assim na língua inglesa, mas às vezes a música pede que você interprete. Por exemplo, quando ela termina com why, né, com porquê. Então você vem falar o nome da música e manda um why no ar, né, interpretando. Isso antigamente não era feito. Você não lia nome de música interpretando o que o cantor estava querendo passar. Mas hoje isso é legal, isso é um diferencial. Quem faz isso se destaca. Então você está lendo o nome de uma música, mesmo em português, né? Você tem que... É como se você estivesse cantando também e passando a emoção que o cantor quer. Na hora de você desanunciar, que é anunciar ao contrário, né? Falar o nome daquela música que tocou. E a arte, para mim, é essencial, porque ela está presente, inclusive, num radinho de pilha. Em 1974, quando a gente veio do Ceará para o Rio de Janeiro. Era o único companheiro. Eram 10 cearenses dentro de um ônibus, depois 10 cearenses dentro de um kitnet, de banheiro, quarto. Aí tinha a cozinha, era mais chique. Quando a gente começou era mais chique, quando estava a família toda. Esses 10 não tinha televisão. 74, 78, 79, a gente via novela na casa dos outros. Então o que a gente tinha era um radinho de pilha, esse que veio do Ceará. E ali era dormir com aquele radinho, acordar com aquele radinho. E esse foi um motivo principal. Eu me emociono quando eu lembro disso, porque foi ouvindo rádio, dormindo e acordando, que eu sonhei que eu era locutor. Que eu sonhei que eu era o cara que estava dentro da caixinha ali. O radinho de pilha de antena gigante. E eu sonhei que eu estava ali falando. Quando eu acordei, eu falei para minha avó, mãe, né, que me criou, eu falei, mãe, eu sei o que eu quero ser quando crescer, eu quero fazer o que esses caras fazem, eu quero falar dentro dessa caixinha. E ela falou, você vai um dia falar dentro dessa caixinha. Você quer, você vai. E isso foi o gás que eu precisava para perseguir isso a minha vida inteira. E só consegui realizar de verdade com uns 20 e poucos anos, né? Mas passando por rádio de caixinha de poste, passando por porta de loja, passando por várias caixas diferentes, até chegar aonde eu queria, né? Que era uma rádio FM. E eu tinha uma coisa na minha cabeça, eu quero fazer a Transamérica. E aí eu fui fazer rádio em Fortaleza, passei 9 anos lá, fui fazer rádio em Minas Gerais, em Espírito Santo, até conseguir entrar em 2009, no ano que meu filho nasceu, até conseguir entrar em 2009 na Transamérica, que era a rádio da minha adolescência, né? Que eu sempre desejei. É isso. A arte também tem esse propósito de contar histórias. E de contar histórias, não só no sentido de puramente contar, mas essa história que toca, essa história que faz com que cada um de nós nos coloquemos dentro dessa história, nos identifiquemos. Porque você falou uma coisa que eu fiquei assim, você falou do fato de você, quando era criança, ter decidido, falou, não, agora, eu quero ser radialista, eu quero ser locutor, eu quero falar nessa caixinha. E eu também, quando eu era criança, eu falei, eu quero ser... Só que naquela época eu não sabia que era artista, eu descobri depois. Que aquilo que eu fazia, contar histórias, imitações, interpretar, aquilo era ser artista-ator. E como que é bom essa coisa, e o quanto que é uma forma que emociona, é um transpirar. E eu, quando eu falo em transpirar, eu jogo a bola um pouco para Elisângela Bandeira, que tem a agência Tribos, agência social, que é esse radinho. É esse teu radinho que você falou lá, de grande antena. É esse teu rádio que hoje você está lá, levando a informação, levando o conhecimento, é a Escola FM. Então, eu queria que você, Elisângela, falasse um pouco mais. A gente trouxe toda essa história do Jorge Moreno, locutor, radialista, colega. E eu queria que você falasse um pouco também desse radiotransmissor, que é a Tribos, e que compartilha, que eu acho que assim, a nossa vida, acho que nossa existência, a gente está aqui, acho que para isso,
para cada vez mais levar um pouco de alegria. Eu acho que mostrar para o outro que existe possibilidade. E foi lindo sua mãe, sua avó falando, você vai fazer. E eu acho que essa fala é a tua fala quando está no rádio, é a fala da Elisângela em todos os trabalhos, seja como analista do SESC. Então eu queria que você falasse um pouco, trouxesse um pouco dessa realidade e o quanto é importante cada uma dessas pessoas que promovem no outro essa semente, que acreditam no outro. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso e eu gostaria que, passando primeiro a bola para a Elisângela, mas que depois também você falasse um pouco disso, dessa importância que eu acho que a gente enquanto artista, a gente enquanto comunicador, e eu acho que esse evento é para isso, para a gente externar isso. Então, quando o Moreno fala assim, também me leva a pensar, né, na nossa história, como tudo começa, né, muitas vezes na adolescência. No meu caso, começou com 13 anos de idade. Né? Eu morava em Oswaldo Cruz, ali entre Oswaldo Cruz e Madureira, e atrás da minha casa existia uma horta comunitária. Eram pessoas, onde hoje é o Parque Madureira, existiam moradores que vinham do Nordeste para cá, para o Rio de Janeiro, e chegavam aqui muitas vezes com todo o conhecimento lógico, com todo o conhecimento linguístico, mas não tinham uma formação oficial. E só existia para eles o Mobral. E o Mobral era algo muito depreciativo para essas pessoas. E muitas vezes elas se mantinham longe da escola porque elas não queriam estar associadas ao Mobral, porque era um movimento, né, um programa de governo que muitas vezes as pessoas no subúrbio ridicularizavam, porque identificava a falta do letramento. Só que eu não morando na comunidade, eu comecei a perceber com 13 anos que alguma coisa estava diferente para aquelas pessoas. As oportunidades não eram as mesmas, porque eu no asfalto eu tinha como possibilidade de estar indo à escola, né, com toda a dignidade, e quem estava vivendo naquela horta comunitária, naquela comunidade, não conseguia ter esse acesso, porque todas as vezes que tentavam acessar eram ridicularizadas por não estar letrada como que a norma culta pedia. E aí eu comecei a levar essas pessoas para dentro da minha casa, com 13 anos de idade. Pessoas com 13, com 14, com 15, com 17 e eu só com 13. E a minha casa, eu lembro que tinha uma varanda muito grande, e aí eu pedi ao meu pai, olha, eu vou botar as mesas aqui e eu vou alfabetizar essas pessoas. Elas vão entrar na escola, mas pela porta da frente, sem ser ridicularizada por ninguém. Da mesma forma que eu entrei, elas vão entrar. E isso foi dando muito certo, porque aí a comunidade toda começou a frequentar a minha casa para se alfabetizar. E aí eu comecei a perceber ali, com 13 anos, a necessidade que muitas pessoas tinham de oportunidade. E aí essas pessoas começaram a entrar na escola com dignidade, né? Com o sentimento de que eu posso mais. E aí percebi, nessa ONG existia um trabalho comunitário, e quando eu vi a primeira vez, quando eu entrei na comunidade pela primeira vez, eu falei assim, é isso que eu quero. Só que aquilo que eu queria, né, depois de 20 anos, era a mesma coisa que eu queria aos 13. Só que assim, por um olhar muitas vezes até capitalista, né, que a nossa sociedade propõe, eu tive um momento aí que eu tive que ficar afastada desse sonho. E aí nessa ONG a ONG começou a investir em mim, da mesma forma que aos 13 anos eu investia nas pessoas, né? E aí a ONG falou assim, olha, eu quero muito investir em você, eu quero que você faça a graduação. Na época meu pai tinha falecido,
eu era quem cuidava da minha família e eu tinha que me dividir entre o trabalho, cuidar da família e estudar. Trabalhando em Botafogo e na faculdade em Realengo. Morava em Marechal Hermes. Eita! Ou seja, eu vinha de Botafogo, passava na porta de casa, ia para Realengo para estudar. Voltava de Realengo para Marechal Hermes de novo. E isso foi Aí eu tive o meu primeiro trabalho na comunidade, que foi no Morro da Pedreira. E aí, assim, todo mundo, o que Morro da Pedreira? Muita violência, você vai fazer o que lá? Eu falei, eu vou alfabetizar. A primeira incursão policial, enquanto eu estava subindo o Morro da Pedreira. E aí eu falei assim, eu tenho que continuar esse trabalho. É o meu sonho, é com isso que eu vou me realizar. E aí, entrei nessa ONG como auxiliar de escritório, fiz pedagogia, recebi um cargo de coordenação para fazer Primeiro fiz um trabalho de assessoria, que era de apoio a essas comunidades. Desenvolvi bem esse trabalho porque era o que estava na minha veia desde 13 anos. Desenvolvi bem esse trabalho e aí o meu coordenador falou assim, Elisângela, eu vou te colocar, eu preciso que você faça a pós-graduação para que eu te coloque como coordenadora, porque eu quero que você dê esse toque humano nos meus projetos. Porque ele era belga. Então, assim, muitas vezes o belga é extremamente perfeccionista, né? Os detalhes. E ele queria que os projetos tivessem um toque mais humano, né? Um toque mais sensível para as questões sociais que eles estavam atendendo. E aí eu falei, tudo bem, vamos fazer a pós e vamos ajudar no que for possível. E com isso eu fui conhecendo as comunidades. E eu lembro, eu falo isso, eu tive o prazer de conhecer o Bochecha e eu falei para ele assim, Bochecha, nas suas músicas eu ouvia o nome das comunidades, né? Hoje eu posso dizer para você que eu tenho o prazer de ter conhecido todas elas que você canta. Porque antes, nos meus 13 anos, era algo muito distante. Eu escutava Mutuapira, eu escutava Salgueiro, Coronel. Eu falava assim, gente, como será que deve ser essa vida nessas comunidades? Hoje eu entro na Coronel, né, sem precisar acionar ninguém, porque eu estou chegando. Eu entro e as pessoas me recebem. Eu entro no Salgueiro, né, e as pessoas me reconhecem. Então, assim, quando eu tive o prazer de olhar para o Bochecha e falar assim, olha, Bochecha, as suas músicas, né, me inspiraram a trabalhar para essas comunidades. Só que nessa caminhada, você acaba trabalhando muitas vezes em corporações. E as corporações nem sempre te permitem a autonomia para produzir o resultado que você quer. E aí nasceu a Tribos. Falei assim, eu quero oportunizar para as pessoas esse acesso social sem essa visão, né, que perpassa pelo capital. A Tribos ela nasce sem recursos, do desejo de ajudar as pessoas. As pessoas que atuam com a gente são voluntários, que também têm esse mesmo desejo de ajudar outras pessoas a realizar sonhos, a transformar aquilo que ainda é vontade em realidade. E, na maioria das vezes, quando a gente vai conhecendo essas pessoas, a gente vê o recorte da arte. Então, assim, é a certeza, né, e eu já te falei isso, de que a arte faz parte desse ambiente comunitário, desse ambiente social, né, desse contato, desse relacionamento, porque inspira outras pessoas. Quando eu vejo você se apresentar, eu me inspiro. E quando eu estou fazendo o trabalho com essas comunidades, eu também estou inspirando outras pessoas a fazerem o bem, a ajudar outras pessoas, a servir sem preocupação do quanto eu vou receber, mas simplesmente pelo prazer de transformar vidas, simplesmente pelo prazer de proporcionar àquela criança que se via dentro daquele rádio, a oportunidade de realizar.
Então, quando o Moreno ressalta, eu fico pensando assim, quantas pessoas passaram pela alfabetização na minha casa e realizaram seus sonhos. E hoje, né, conseguiram realizar e eu nem encontro mais, mas eu tenho a certeza de que essas pessoas têm uma sementinha, né, que foi plantada lá na minha infância. E elas também estão fazendo por outras pessoas aquilo que a Tribos hoje faz. É isso. Que maravilha. Caramba. É isso aí, aqui é só arte, teatro, protagonismo e direitos humanos. E Moreno, eu vou... Sim, a produção já esticou o braço lá, dizendo que a gente tem mais 5 minutos. E eu vou te provocar, mas aí se você tiver algo que você queira falar além disso, fica à vontade. Depois a gente passa a bola para a Elisângela finalizar também. Mas a Elisângela falou uma coisa que o pai dela comentou, e é uma coisa que tem muita gente que coloca isso como verdade, é coisa do sério. E eu tô falando sério, porque o Moreno, ele fala sério. O Moreno fala sério. Mas aí eu quero saber se dentro dessa seriedade não pode ter diversão, não pode ser divertido, não pode ser uma forma de lazer, um entretenimento. Eu queria aproveitar para lembrar que graças a pessoas como você também, eu fui alfabetizado antes de entrar no ensino fundamental pelas 2 filhas da patroa da minha mãe e da minha avó. Quando a gente veio para o Rio, todo mundo foi trabalhar na mesma casa. Era jardineiro, era empregado doméstico, era tudo no mesmo lugar, em Santa Teresa. E Maria Paula e a Anitta gostavam de brincar de escolinha, e o aluno era eu e meu irmão. A gente entrou na escola já sabendo ler por causa da brincadeira de escolinha, dentro de um quarto que tinha revistas antigas, as coleções de fábulas, tudo lá, que eu ficava tentando ler, morrendo de raiva quando não conseguia ler, e elas perceberam isso, pegaram o quadro negro e começaram a brincar de escolinha. Eu saí de lá desse quartinho sabendo ler. E lá tinha onde praticar, porque tinha revista antiga, Cruzeiro, Jornal do Brasil Antigo, tinha tudo lá dentro. E sobre falar sério, cara, continuando aquela parte de minha avó ter dito e a fala dela me impulsionou, eu fiz a mesma coisa com meu filho. Eu falei, cara, eu vou criar uma oportunidade para o meu filho conhecer o rádio, né? E aí eu criei a Escola FM com ele, mais a filha de uma amiga publicitária, e a gente criou uma espécie de rádio virtual, onde eles faziam tudo gravado. Eles gravavam as notícias, as dicas e uma brincadeira de fazer rádio. E isso já tem 3 anos. Isso, na verdade, é desde 2004, quando eu casei com uma educadora, professora de geografia. Na época estava diretora adjunta, hoje está coordenadora pedagógica há 30 anos no mesmo Brizolão, o CIEP 115, lá em São João de Meriti. Ali nasceu a Rádio Escola, né? Fazendo rádio, pegando aqueles alunos, ensinando eles a falarem, a editarem conteúdo, a fazer uma rádio como FM. E ali em 2004 nasceu isso. Renasceu recentemente com meu filho, já com 8, 9 anos. E eu falei, cara, vamos brincar de fazer rádio? Se você curtir, a gente continua a brincadeira. Se você não curtir, a gente para. E ele curtiu, a filha da minha amiga também curtiu. E a Escola FM é uma rádio online que agora abriu espaço para vários outros adolescentes, crianças, gravarem conteúdo também. E fica rodando essa programação com o conteúdo gravado por essas crianças. O que também virou uma brincadeira séria, porque eu não posso e não quero me relacionar diretamente com crianças, com filhos de outras pessoas, interferir na educação que cada família dá, que a escola dá. A gente criou a Escola FM não para ser uma opção, não. É para ser parceiro mesmo da escola e da mãe, que cuida da educação diretamente ali do filho e da filha. E eu só me coloquei, eu sou pai, eu apoio lá em casa, porque a minha esposa que assumiu também esse papel de ser a mentora intelectual do meu filho, né? Até porque ela é professora. Se eu me meter a fazer isso, eu vou apanhar feio. Então, como apoiador dessa mãe, dessa mulher, dessa professora, dessa guerreira, eu achei que dava para fazer isso com outras mães. Eu falei, então é o seguinte, para a criança participar do projeto,
eu tenho que falar primeiro com as mães. E tudo é resolvido com as mães. E a mãe faz o convite para o filho e para a filha. Ah, o Moreno está convidando você para fazer isso e isso aqui. Você está afim de tentar? Aí, se a criança topar, a gente começa um processo de gravar conteúdo, né, com a mãe sendo a produtora e diretora daquela criança. E aí a gente tenta trazer o ambiente da escola, que acaba sendo um ambiente sério de formação, para uma brincadeira virtual, e eles acabam levando também essa brincadeira virtual para dentro da sala de aula e para a escola. Isso é a Escola FM. O lema da Escola FM é diversão e conhecimento para toda a vida. Sem diversão não tem conhecimento. Não tem como ter conhecimento sem diversão. Só tem como acumular informação numa mente. Pronto. Agora, conhecimento não é acúmulo. Não é acúmulo de informação. Conhecimento é você entender como as coisas funcionam e dar uma resposta para aquilo. Todo dia, toda hora, todo instante. Por isso que o sistema de educação que é praticado no Brasil está falido, está se insistindo com alguém que está na UTI, que já não está mais a fim de viver, que já cansou, já cumpriu sua missão, e as pessoas estão tentando manter isso com máquina. A educação no Brasil está igual uma pessoa que está em doença terminal e que não existe mais o que fazer e que você tem que aceitar e deixar a pessoa partir em paz. Essa educação que veio do Mobral, que ridicularizava as pessoas, eu sou dessa época, e até hoje existem os Mobrais da vida, né, esses projetos assistencialistas, não vou entrar muito em detalhe para não me aborrecer com instituições, mas enfim, esse modelo de educação tem que ser questionado. E o que a escola faz? A escola provoca as crianças para que elas questionem, não a gente que é adulto. Então, inclusive a gente escreveu um livro que lançou na Bienal, com 6 crianças dizendo como é a escola delas e como elas gostariam que fosse. A gente ouviu coisas do tipo, por que meu professor fica com raiva quando eu corrijo ele? Ele acha que sabe de tudo? Ele não sabe de tudo. E tem professor que é capaz de deixar a sala de aula irritado porque foi questionado por uma criança. Não é isso que o senhor está falando, é outra coisa. Mas onde que você sabe disso? Uai, eu leio. A criança responde, eu leio o tempo todo. Aí o professor não está lendo, não está se atualizando, não está se reciclando, vai ficar com raiva porque a criança está certa? Então a Escola FM é isso, é assim, junto com as mães, principalmente as mães, não que os pais estejam barrados, eu sou pai, tem outro pai no projeto, mas a mãe, que já está comprovado que é, na maioria, quem cuida da questão da formação da educação dos filhos, né? Principalmente do primeiro e segundo ciclo do fundamental. Então a gente chama essa mãe como parceira e diz, vamos fazer isso, vamos provocar, vamos dar voz, vamos ouvir. Dar voz não, ele já tem voz, vamos dar microfone, amplificador, para aquilo que eles estão falando, várias outras mães, várias outras escolas poderem ouvir também. Isso é a Escola FM. É uma brincadeira séria. Não tem como ser sério e colocar brincadeira na seriedade. Tem que ser brincando, aprendendo e fazendo. Inclusive, essa é a metodologia da Escola FM. Brincando, aprendendo e fazendo. Brincando, aprendendo e fazendo. Para mim só tem esse caminho, cara. Para mudar a educação no país, para mudar a sociedade, para transformar de verdade, para a gente ter novos políticos com mentalidade diferente, não egoísta e não egocêntrica, para a gente ter uma população também que não seja preguiçosa, que queira brigar pelos seus direitos, que reaja às porradas que toma o tempo todo da mídia e da política. Enquanto a gente não tiver crianças aprendendo e crescendo, a questionar, a brigar por que quer, a gente vai ter a continuidade dessa escravidão mental que a gente vive hoje, com poucas pessoas fazendo algum barulho. A gente pode até ter poucas pessoas, mas fazendo muito barulho. No rádio, na televisão. Sim, a gente não é só rádio online, é multiplataforma. É aonde der para falar e meter a cara, a gente vai falar. Só que a gente, como pai e mãe, a gente fica ali atrás tomando conta. Eles são os protagonistas. Essa é a ideia da brincadeira. Quem quiser fazer parte, me procura o Victor, que ele sabe como me encontrar. Obrigado, Moreno. E lembrando que quando a gente fala de brigar, quando a gente fala de barulho, a gente fala do som que a gente emite, da informação, do conhecimento. E quando a gente fala de gritar, como o Moreno falou, amplificar a nossa voz, que alcance um pouco mais além. Essa briga, esse barulho, não é um ruído ruim e muito menos violência ou agressão. Pelo contrário, é informação, é poesia,
é teatro, é literatura, é arte, é informação. Se você me permite, desculpa, já às vezes em silêncio. Às vezes a gente grita sem fazer nenhum ruído. Faz barulho sem fazer ruído. Ruído a gente entende na comunicação como falta de comunicação. É barulho que não agrega. Isso é o ruído. Não, a gente tira o ruído. A gente tira o noise. Quando a gente fala quando está editando algum áudio, e bota um noise reduction aí. Tira o ruído. Ruído não, a gente precisa comunicar. E às vezes essa respirada que a gente deu aqui lá atrás, porque ouviu um barulho esquisito, um ruído, e a gente ficou aqui os três parados tentando ver se a coisa se resolvia, exatamente esse silêncio para esperar é o que o Falcão, Marcelo Falcão, fala naquela letra do Rapa. O silêncio que precede o esporro. É aquele silêncio que diz alguma coisa muito grande está vindo aí. Para finalizar a nossa conversa de hoje, essa mesa maravilhosa, Elisângela Bandeira, por favor. Então, eu queria deixar uma reflexão, né, que eu costumo utilizar com os grupos com que eu trabalho, os grupos de trabalho da Tribos, que está pautado em Paulo Freire, que vem sendo assim muito questionado, né? Mas Você quer dizer atacado? Desculpa. Eu procurei ser delicada. Tudo bem. Ela utilizou a arte da comunicação. A Tudo arte bem. da comunicação. Mas assim, Paulo Freire foi quem me guiou no meu trabalho, foi quem me orientou. E eu sempre costumo falar o seguinte, que ninguém educa ninguém, os homens se educam em comunhão. Esse foi o maior aprendizado que eu tive em toda a minha vida e que a todo momento eu coloco em prática. Essa comunhão entre pessoas, hoje se fala nas redes, essa comunhão já era falada há muitos anos atrás. É a base da vida em sociedade, essa comunhão. Só que muitas vezes nós estamos fechados nas nossas casas, vivendo o nosso conforto, sem procurar ter essa comunhão, sem procurar se colocar no lugar do outro, com empatia e não com simpatia. Eu posso simpatizar com alguém, mas não ser empática com a situação que aquela pessoa está vivendo. E se eu não tenho empatia, dificilmente eu vou conseguir buscar apoiar essa pessoa para a transformação. Quando eu penso em transformar, eu preciso estar junto, eu preciso estar dentro, eu preciso viver aquela realidade que o outro está vivendo. Então, assim, o meu recado é que nós possamos estar saindo da nossa caixa, saindo desse nosso viver individualista e viver um pouco mais, a dor do outro, o sofrimento do outro, os sonhos do outro, os talentos do outro, que hoje no momento de pandemia, está sendo muito valorizado. Fica em casa, mas o ficar em casa não é ficar fechado. O ficar em casa muitas vezes é você utilizar o virtual em prol do outro, em prol desses talentos e transformar realidades, mesmo que seja de forma digital, virtual. Hoje tem até o discurso, se é digital, se é virtual, mas que a gente tenha no nosso coração o desejo de apoiar o próximo, de apoiar o outro, porque quando você apoia, esses talentos, eles vão aflorar de uma forma, que a sociedade começa a ver esse barulho, que o Moreno falou. Porque toda vez que algo ruim acontece, a gente silencia, mas a gente silencia para transformar aquela realidade. Então, que a gente possa estar nas nossas casas, silenciadas, mas pensando em formas de transformar a nossa sociedade, apoiando o outro, apoiando esses talentos, porque às vezes você vai olhar aquela pessoa que canta no chuveiro,
Ai, ela canta muito mal. Mas se você apoiar, aquele canto ele vai se transformar de uma forma que ele vai chegar a muitos outros corações, né? Porque naquele canto tem sentimento. E arte é isso. É uma forma de expressar os seus sentimentos. E que nós possamos, em comunhão, apoiar uns aos outros. Esse é o meu grande desejo. Pode parecer utopia, mas é nisso que nós estamos trabalhando na Tribos. É nisso que eu batalho em todas as atividades que eu participo. É sempre buscar valorizar o outro, porque alguém me valorizou. Hoje eu estou valorizando o outro, e esse outro que eu valorizo vai valorizar outras pessoas. Isso é legado, isso é o que a gente deixa nessa vida, né? Amanhã, quando nós não existirmos, alguém vai falar assim, o Vitor, o Moreno e a Elisângela estiveram sentados em algum momento, levando, através da conversa, alguma coisa de bom, que transformou a minha realidade e hoje eu estou aqui transformando outras realidades. Isso é história, isso é vida, isso é sociedade. Então, essa é a minha mensagem final aí. Que maravilha! É isso aí, minha gente. É muito bom e coisa boa acaba rápido. E é por isso que eu sempre falo que a gente tem que estar produzindo, realizando, compartilhando cada vez mais coisas boas, para que, mesmo que acabe rápido, a gente tenha em grande quantidade. Então a gente vai finalizando mais essa mesa do ciclo de conversas Arte Faz Parte, Teatro, Protagonismo e Direitos Humanos. E claro, depois que a Elisângela citou no digital e depois que a gente falou de abraço, eu gostaria de dar em todos vocês que estão vendo a gente e vocês dois um abraço. Claro que esse abraço é digital, mas podem ter certeza que com uma felicidade sem igual. Muito obrigado, Jorge Moreno, Elisângela Bandeira e a todos vocês que estão por aí. Continuem seguindo a gente, porque tem mais mesas por aí. Ciclo de conversa, Arte Faz Parte, Teatro, Protagonismo e Direitos Humanos. E claro, como todas as mesas, falando de arte, nesse ciclo de conversa, a gente tem que ter também mais arte para encher nossos corações, nossas mentes e tocar cada vez mais todos nós. E para isso, eu vou convidar ao palco a Associação Prover, através das violinistas, das artistas, das musicistas, Thalita Feitosa, Leandra Pires e Cauane Victória. Por favor, sejam bem-vindas ao palco. Sintam-se em casa e muito obrigado.
Música